Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e nessa quinta-feira eu convido você a continuarmos as leituras, as reflexões do livro de Provérbios. Hoje, continuando o capítulo 29, já se aproximando ali do fim do livro de Provérbios, neste fim de ano, mas eu convido você a continuar a leitura e as reflexões do capítulo 29, mas dos versos hoje de 6 a 10. Então, sem demora, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, mas se você, mais uma vez, não tiver a sua Bíblia, não tem problema. A gente vai fazer as reflexões e as leituras pausadamente, para que assim fixe em nós aquilo que a palavra do Senhor, que a verdade, tem para ensinar aos nossos corações. Então, livro de Provérbios, capítulo 29, versos de 6 a 10, diz assim o verso 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. E justamente para a gente refletir a seguinte questão: toda transgressão realizada por um homem mau, por um homem perverso, por uma pessoa ímpia, por uma pessoa má ou perversa, existe e tem ali uma armadilha, né? Traz consigo a ruína por causa da transgressão. A consequência daquele ato é um tipo de prejuízo, um tipo de consequência maligna. Mas aquele que é justo se alegra, né? Se alegra e se enche de alegria ao invés de consequências malignas, né? Consequências prejudiciais. Então, de um lado, enquanto o homem mau promete a si mesmo liberdade, ele está cada vez mais preso, mais enredado no pecado. E não só no pecado em si, mas também na consequência desse pecado que ele atua, com destruição e com tristeza, que é justamente o oposto da alegria que existe nos justos, por realizar aquilo que é genuíno, sincero, verdadeiro e justo. A passagem que existe lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 19 a 20, fala assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E por isso nós podemos, cantar de forma alegre e triunfante, porque nós fomos libertos pelo Senhor. O verso 7 fala assim: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Como referência paralela nessa passagem está lá Jó, capítulo 29, verso 16, que fala que dos necessitados era pai, e as causas de quem eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Porque embora, vamos assim refletir, embora não exista aparente ganho, apenas problemas e dificuldades e desafios em atender aqueles que estão em estado de pobreza ou atender aos pobres, como a própria passagem diz, com justiça e com misericórdia, ainda assim, aqueles que são justificados no Senhor e por isso chamados justos, se esforçam e se empenham para que pela prática sua fé seja realizada a verdade que assim tem sido aprendida com o Senhor Jesus. Mas os ímpios, por outro lado, eles não se importam em saber que em fazer o mal existe um laço, existe uma prisão, existe um pecado, existe uma consequência. E ainda assim a gente pode dizer que se eles não se importam, ou eles sabem e se importam, mas fingem que não sabem, que não têm conhecimento, fingem que nada vai acontecer com eles e não vai acontecer consequência alguma de seus pecados. O verso 8 fala ainda: os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Como referência paralela, o livro de Provérbios 11, capítulo 11, verso 11, fala que pela bênção dos homens de bem a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Ezequiel, no capítulo 22, verso 30, fala: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Homens escarnecedores, perversos, malignos, que quando são reprovados pelo seu pecado, eles não apenas não se arrependem desse pecado,
mas eles também desprezam as leis do Senhor, as leis divinas e as leis humanas. E esses homens, eles trazem confusão para toda a sociedade onde eles vivem, confusão para a cidade onde eles habitam, confusão para todo o meio que eles fazem parte. Esses escarnecedores, por exemplo, eles são especialmente perigosos quando eles estão em posição, por exemplo, no legislativo, porque eles são aquelas qualidades de pessoas que zombam de todas as advertências de perigo causada, por exemplo, nesse caso, ao Estado, né? Por inovações contra a lei do Senhor. Os perigos, eles não são mais leves quando são desprezados como luz. Então, essa posição, essa frase, essa entonação, essa significância de escarnecedor e essa parte justamente para mostrar que é como se eles trouxessem para si uma armadilha, ou eles trouxessem em si uma armadilha, ou algo, né, que deem a ideia de incendiar, de aqueles que incendeiam, aqueles que sopram violentamente sobre, né, que excitam sedições em uma sociedade, em um meio ou em uma cidade. Mas aqueles que são sábios desviam a ira de Deus, incorrida pela cidade por meio dos homens escarnecedores. Como referência paralela a esse verso, existe lá em Êxodo 32, versos 10 a 14, que fala: agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com grande mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer sobre o seu povo. E também em Salmos 106, verso 23, né? Salmos 106, verso 23, que fala: por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. E o verso 9, ele diz assim: o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer sorria, não terá descanso. Como referência paralela, Mateus capítulo 11, verso 17 fala: e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque aquele que é sábio, o homem que é sábio, ele pode tentar de todas as maneiras ganhar um tolo para a piedade, né? Para a sabedoria, para a justiça. Mas quando o sábio tenta ficar com raiva dele, o tolo fica ainda mais zangado. E quando ele tenta a graça, o tolo não entende. O tolo, aquele que está em posição de tolice, de impiedade, né, de perversidade, ele não dá descanso àquele que é um seu sábio instruidor, educador e, né, ali suportador, né? Ele sempre tem uma desculpa, uma acusação, uma réplica para dar. Ele interpreta mal a bondade como resultado de medo ou de estratégia, né? O que se torna até mais insolente, por exemplo, e áspero como resultado de um desejo de dominar duramente os que estão ao seu redor. E o verso 10, que é o nosso último verso da noite, fala que os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Gênesis capítulo 4, versos 5 e verso 8 falam da história de Caim. E aí o verso 5 ele fala assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. 1 João capítulo 3, verso 12 fala: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Esses homens
sanguinários, né, passionais, nervosos, irritadiços. Eles odeiam aquele que se levanta em justiça. Eles odeiam aquele que é sincero, aquele que é genuíno, aquele que é honesto, aquele que é simples, né, aquele que é manso, aquele que é humilde e pacificador. Então, muitas vezes, como virtualmente, né, e muitas vezes até verbalmente, eles condenam o modo de vida, e aí por causa disso eles buscam destruir aquele que é tão oposto deles. João capítulo 7, verso 7 fala que o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testificou que as suas obras são más. Porque aqueles que são corretos, os justos, os justificados, procuram o bem, ou então, mas o justo busca a sua alma para salvá-la, né? Busca a verdade e a justiça para assim então entender que em si não há mesmo bem algum, a justiça alguma, e que precisa do Senhor para salvar a sua própria alma, porque por si só não salva ele mesmo. E Salmo 142, verso 4, que é a última referência paralela dessa noite, né? 142, verso 4 fala: olhei para a minha direita e vi, né? Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Essas são as leituras, as considerações nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor assim permitir, retornaremos na próxima quinta-feira com mais um pouquinho de leituras e reflexões sobre aquilo que o livro de Provérbios, as escrituras do nosso Senhor tem para dizer. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.